Não é fomentando a mercancia vil das coisas santas, por meio de sacramentos sacerdotais, que estamos com Cristo, mas, sim, sendo bons e caridosos, desinteressados e humildes, tolerantes e indulgentes, assim afirmaremos a nossa companhia com Jesus. Só no estudo da sua doutrina, na prática dos seus mandamentos, na observância dos seus preceitos, poderão os homens tomar conhecimento da verdadeira situação cristã. Enterrar mortos não é princípio de doutrina, porque não faltam mortos para enterrar seus mortos. Submeter-se aos domésticos não é mandamento do Senhor, porque os domésticos temo-los todos os dias conosco e ninguém que põe mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E porventura não poderemos dar sepultura aos mortos ao mesmo tempo que seguimos a Jesus? Não poderemos ser afáveis para os domésticos no mesmo momento em que acompanhamos a Jesus? Haverá porventura necessidade de nos afastarmos de Cristo para cumprirmos os nossos deveres para com a família e a sociedade? Como poderemos ser dois se a nossa essência íntima é uma? O cristão é sempre cristão e todos os seus atos filiais, paternais, sociais, são sempre atos de cristão. Assim como nossos olhos têm a propriedade de ver as imagens verdadeiras que se acham à nossa frente, devem também ser sempre os mesmos olhos, sem mudar de natureza diante do crente ou do descrente, do pobre e do rico, do ignorante e do sábio. Se mudamos as faculdades de visão, deterioramos a vista, e, então, seria melhor entrarmos no reino de Deus com um só olho, ou mesmo sem nenhum, do que sermos lançados na geena. Urge que nos exercitemos na lealdade, na sinceridade, porque os falsários são as mais infelizes criaturas do mundo. De que nos vale conhecer os princípios da lei e deixá-los sem ação, sem execução? Para que serve o sal se torna insípido? Se esse sal não tem valor para conservar em nós os fragmentos da doutrina que recebemos, que valor terá ele? A palavra do Mestre só prevalece na paz, e é preciso que tenhamos paz uns com os outros para podermos ser reconhecidos como mensageiros da excelsa doutrina espírita, que é a revivescência e o complemento da doutrina de Jesus. Só assim seguiremos a Jesus e nos tornaremos partícipes de suas graças e promessas. 24. O castigo e o milagre. Nessa mesma ocasião vieram alguns dar-lhe notícias dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o dos sacrifícios que eles ofereciam. Disse-lhes Jesus: cuidais que esses foram maiores pecadores do que todos os outros galileus, por haverem sofrido essas coisas. Não, eu vo-lo digo, mas se não vos arrependerdes, todos perecereis do mesmo modo. Ou cuidais que aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, foram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, eu vo-lo digo, mas se não vos arrependerdes, todos perecereis semelhantemente. Lucas 13, e 5. Saíram os fariseus e começaram a discutir com ele, procurando obter dele um sinal do céu, para o experimentarem. Ele, dando um profundo suspiro em espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração nenhum sinal será dado. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Marcos 8, 11 a 13. O espírito sectário não tem senso íntimo, sua religião é fundada no castigo e no milagre. Até hoje, em nossos tempos, prevalece o castigo e o milagre. Indivíduos são canonizados porque fazem milagres. Indivíduos são excomungados porque um castigo do céu os vitimou. O raio é um instrumento da vingança divina, os desastres são promovidos por Deus para castigar os hereges. Há santos canonizados pela virtude dos seus dons psíquicos e outros indivíduos excomungados por serem portadores dos mesmos dons. Hoje, como ontem, galileus que morrem sob torres de Siloé são cheios de pecados, e galileus que vivem sobre torres de Siloé são cheios de virtude. Têm boa casa, bons automóveis, ricas joias, bons vestuários, bons manjares, são escolhidos de Deus e vivem num paraíso, que lhes foi doado pelos céus, onde têm influência capaz de movimentar a terra. Enquanto os modestos, os humildes,
Os simples que mourejam na vida para cumprir seus deveres são heréticos, desprezados pela divindade, sem noção do bem, do belo, da justiça, da religião. Um filho do povo agita-se e fala, movido pelo Espírito, é um louco, embora suas palavras sejam de amor e de justiça. Uma freira cai em estado convulsivo com o corpo cheio de estigmas, é uma santa. As cordas do telégrafo vibram. Roma ufana-se. Os prelos agitam-se. O Senhor. Onde está o domínio da tua lei, o poder da tua verdade? Os tempos são de transformação, e o Espírito aí está, acelerando a ação da verdade. Breve o mundo se libertará do castigo e do milagre. O senso humano é de tal modo frágil, e tem sofrido, além de tudo, tão dura pressão, que mal entrevê, em meio dos grilhões que ainda o prendem, os influxos da verdade que nunca abandonaram a humanidade. Daí as imagens desnaturadas pela miopia dos videntes e traduzidas em castigo e milagre. O sobrenatural, sob todos os pontos de vista, tem aterrorizado a humanidade, vem a ele em forma de castigos, venha em forma de milagres. E o senso íntimo está tão impregnado de sobrenatural que não pode dispensar os castigos, nem excluir os milagres. Aos 18 galileus que pereceram não faltou a crença no castigo, que lhes viesse cobrar os pecados que deviam, a Jesus, depois de tantos feitos gloriosos, os judeus pediam milagres, para reforçarem a sua crença esdrúxula e ignorante, sem sanção da razão, sem consentimento do coração, sem o apoio de fatos. Fez bem Jesus em não ouvir aquela geração extraviada e endurecida, que insistia em permanecer na larvada ignorância em que vivia. 25. Ação decisiva de Jesus. Naquela mesma hora alguns fariseus vieram dizer: retira-te daqui, porque Herodes quer tirar-te a vida. Respondeu-lhes Jesus: ide dizer a esse raposo que hoje e amanhã expulso os demônios e faço curas, e no terceiro dia serei consumado. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta pereça fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos, como uma galinha ajunta os do seu ninho, e tu não o quiseste. Eis-vos é deixada deserta a vossa casa. E declaro-vos que não me vereis, até que venha o dia em que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Lucas 12, 31 a 35. A ação de Jesus foi profícua porque foi decisiva. De todos os grandes missionários que têm baixado ao mundo, nenhum como ele soube reunir o amor à coragem, a coragem à humildade, a humildade à altivez, a altivez à tolerância, a tolerância ao cumprimento do dever. A sua figura, em todas as conjunturas da vida, é extraordinária, por isso a sua doutrina é um monumento eterno destinado a abrigar todas as almas e conduzir-as, de estágio em estágio, às múltiplas moradas da casa do Pai. Injuriado, caluniado, ameaçado, agredido, vilipendiado, o Mestre, com a mesma serenidade com que proclamava às multidões a sua palavra redentora, enfrentava os seus terríveis adversários, exemplificando assim a sua sentença: não temais os que matam o corpo e nada mais podem fazer, confirmando assim que a vida não está na carne, mas sim no espírito, e que sem a carne também podemos agir sem que as potestades e dominações terrestres nos prejudiquem, ou nos atinjam. Herodes, com toda a sua sanha de carnífice, não conseguiria abafar a doutrina de Jesus mesmo que este tivesse de sofrer morte afrontosa, como realmente aconteceu. Contudo, nem assim a sua palavra pereceu, pois teria de ser cumprida até o último tio, sem dela se perder uma só vírgula. Esta lição viva, tão profícua para aqueles que mourejam hoje no campo espírita, deve forçosamente servir de alento para prosseguirem sem temor, na sua jornada de cumprimento do dever, afrontando os inimigos da doutrina, que se esforçam para que ela permaneça desconhecida e ignorada de todos. Porque Herodes, unido à clerésia de então, queria tirar a vida a Jesus. O humilde rabino estava prejudicando quem quer que fosse. Porventura teria cometido algum mal, algum crime? Todos responderão, não, a esta pergunta.
Mas por que motivo, então, tão atroz perseguição? Para satisfazer as exigências dos padres de outrora, que, chefiados pelos pontífices Anás e Caifás, viam periclitar os seus dogmas, os seus ritos, os seus mandamentos, em face da nova doutrina, sem cultos e vãs exterioridades, que Jesus a todos ensinava. Eles queriam conservar a ignorância no povo, para poderem mais facilmente dominá-lo. Eles queriam que o indivíduo, a família, a sociedade, vivessem em trevas, não viam a luz com bons olhos, porque a luz abria os olhos das gentes que, de fosse da verdade, deveriam forçosamente condenar o erro e a falsidade daqueles obreiros fraudulentos da seara. Seja como for, Jesus não cedeu, e para dar maior repercussão à sua doutrina, encaminhou-se para Jerusalém, cidade principal da Palestina, túmulo dos profetas que aí eram sacrificados pelos déspotas de seu tempo. Os inimigos da verdade, não dispondo de outros recursos intelectuais e morais para tolherem a ação de Jesus, só lhes restava o apelo à morte, para assim demonstrar a seus súditos e prosélitos que não deveria prevalecer a doutrina do Nazareno. E Jesus, que tinha domínio sobre a morte, julgou, a seu turno, ótima ocasião para provar que a morte não aniquila o espírito, mas antes serve de meio para que este demonstre a sua imortalidade. E assim encaminhou-se para a arena, onde se deveria travar a renhida luta que dividiria a sorte do grande ideal, gloriosamente triunfante com as sucessivas aparições de Jesus e sua comunicação com seus discípulos, pela ressurreição, observada no terceiro dia após o suplício do mártir incomparável. Eis no que se cifra a interpretação do trecho do Evangelho, que serviu de tema à presente elucidação. 26. Dificuldades e obstáculos. Disse Jesus a seus discípulos: é impossível que não haja pedras de tropeço, mas ai daquele por quem elas vêm. Melhor seria para ele que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho, e que fosse lançado ao mar, do que pôr uma pedra de tropeço no caminho de um destes pequeninos. Toma cuidado. Se teu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes no dia vier procurar-te, dizendo, estou arrependido, perdoar-lhe-ás. Lucas 17, 1-4. Se teu irmão pecar, vai repreendê-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhando terás teu irmão, mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que por boca de 2 ou 3 testemunhas toda a questão fique decidida, e se ele recusar ouvi-las, dize-o à igreja, e se também recusar ouvir a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes sobre a terra, será ligado no céu, e tudo o que desligardes sobre a terra, será desligado no céu. Ainda vos digo mais: se 2 de vós sobre a terra concordarem em pedir alguma coisa, ser-lhe-á feita por meu Pai que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 estão congregados em meu nome, ali estou eu no meio deles. Mateus 18, 15-20. A missão apostólica é das mais árduas que o homem pode desempenhar. Todas as tarefas, todas as missões, são de difícil execução, mas, a que concerne à observância dos preceitos de Jesus, ninguém é capaz de pô-la em prática se não puder contar com o valoroso auxílio dos divinos mensageiros, sempre prontos a guiar, socorrer e sustentar aqueles que se esforçam por cumprir as ordenações do Senhor. O apóstolo Paulo, no seu tirocínio religioso, dizia que o caminho estava juncado de gentios, mas como duro lhe era recalcitrar contra o aguilhão, enfrentava as dominações, os elementos e as potestades, pouco se lhe dando a vida ou a morte, porque se vivia era para Cristo, e, se morria, era para o seu próprio gozo. Não faltam tropeços e barreiras, mas quem tem fé em Jesus remove montanhas e transplanta sicômoros. Quem poderá separar-nos da nossa missão, da nossa tarefa, se, de fato, é cristã a nossa missão, é espírita a nossa tarefa? E infelizes os que tentam fazê-lo, melhor lhes seria não haverem nascido. Urge, portanto, que nos previnamos contra as dissensões domésticas, causa principal dos grandes desapontamentos. Barreiras, tropeços, agudos espinhos,
Nós os encontramos por toda parte, mas não são estes os empecilhos mais difíceis de remover, e, sim, aqueles que surgem nos nossos próprios lares, abalando sólidas amizades, destruindo velhos e fraternos parentescos. E bem nítido trecho que procuramos esclarecer: se teu irmão pecar contra ti. Quem é o nosso irmão? Quem é o nosso amigo? Pois bem, com estes é que precisamos entender-nos em caso de qualquer atrito, ocasionado sempre por elementos adversos à doutrina, que tentam, por essa forma, inutilizar o nosso trabalho de propaganda, seja dando escândalo pela falta de obediência fraterna, seja transfundindo em nossas almas o rancor e o ódio que vedam as boas inspirações que temos de receber para a perfeita execução da nossa missão. Em casos tais, o Evangelho, que manifesta o Espírito do Cristo, manda que os litigantes cheguem imediatamente à fala para razoarem suas faltas, e se não for bastante esse alvitre, existe ainda o recurso do estabelecimento de um novo consórcio, onde convivas do mesmo credo tomem parte para que entre os cristãos estremecidos, muitas vezes por bagatelas, permaneça o espírito do cristianismo. Nossa ira não deve permanecer ao pôr do sol, e até chegarmos a perdoar 70 vezes 7 vezes, o reino dos céus chega a nós. Se é verdade que não deve haver inimizade entre crentes e descrentes, entre judeus e gentios, como poderão os crentes de um mesmo credo de amor, credo que os uniu para se amarem e respeitarem, ceder às inspirações dissolventes, e, as mais das vezes sem motivo justificável, eternizando desarmonias que lhes causará mais tarde duros suplícios? Não sabem, porventura, os estudantes do Evangelho, que as desarmonias são outras tantas pedras de tropeço na estrada da felicidade? Não sabem que não podem ser ligados aos céus que nem na terra se podem ligar aos preceitos de Jesus? Não sabem que para permanecerem sob a proteção de Jesus é indispensável renunciar ao orgulho e se tornarem humildes, reconciliadores, indulgentes e bons? Não sabem que o perdão se dá ao criminoso e não ao santo, e que só com o perdão que concedemos aos desafetos obtemos de Deus o perdão para as faltas que cometemos? A maior parte das dificuldades e obstáculos que os espíritas encontram a todos os momentos na sua tarefa, pode-se dizer que são devidas aos problemas domésticos. É tarefa imprescindível manter primeiramente a integridade da família espírita, justamente porque os espíritos inimigos da doutrina insuflam desarmonias, oriundas sempre do ciúme, da inveja e do orgulho, germe peçonhento que lavra em todos os corações que habitam ainda este mundo inferior. Muitos outros obstáculos interpõem-se à nossa marcha, como o respeito humano, o preconceito, o amor ao dinheiro e outras tantas barreiras que tanto têm prejudicado, infelizmente, os filhos de Deus. A perfeição consiste na renúncia de tudo, até da personalidade, sem o que é impossível a ascensão para a luz. De outro lado, Jesus nos assevera a impossibilidade de não haver tropeços na Terra, porque sendo nosso mundo um dos mais atrasados do sistema planetário, sem os tropeços os homens não fariam a sua evolução. A evolução nasce da luta, do trabalho para a perfeição, e, para que haja luta, é necessário que haja tropeços, e para que haja trabalho é indispensável que este trabalho esteja por fazer. Nos planos morais e espirituais da nossa esfera sucede a mesma coisa que no plano material. Todos fomos criados simples e ignorantes, mas perfectíveis, dotados de inteligência para realizar a nossa perfeição, e, para termos o mérito da nossa elevação, é preciso que esse trabalho seja feito por nós mesmos. E em tais condições o Supremo Criador nos legou este planeta que chamamos Terra, onde teremos de efetuar essa grande obra de aperfeiçoamento. Começamos o nosso trabalho pelo lado material ou físico, cultivando as terras, derrubando as matas, formando cidades, fazendo estradas, sondando os mares, ligando continentes, empreendendo indústrias, fundando escolas e academias, desenvolvendo a inteligência. E para conseguir tudo isso, temos de lutar contra os tropeços, lutamos contra as feras e vencemos as feras, lutamos contra as matas e vencemos as matas, lutamos contra as montanhas e vencemos as montanhas. Ai das feras!
Aí das matas. Aí das montanhas. Lutamos contra inóspitos sertões e transformamo-los em cidades, em metrópoles. Aí dos sertões. Assim também acontece na esfera moral como na espiritual. Nosso mundo vai se libertando sucessivamente das mazelas do passado. Onde está a escravidão que oprimia e massacrava a carne humana até 1888? Aonde se foram os déspotas que acendiam fogueiras para queimar vivos os corpos? Onde está a Bastilha com todas as suas torturas? Para onde foi a Inquisição com todos os seus maiorais? Ainda temos muito que fazer na esfera moral, mas já fizemos muito, assim como muito faremos ainda na esfera espiritual, onde a nossa ação já tem feito sentir, solapando seculares instituições opressoras da razão, dominadoras da consciência, conspurcadoras do nosso caráter, do nosso sentimento, de nossa fé, da nossa vontade, da nossa liberdade. Todo esse trabalho de destruição e edificação é uma luta contra tropeços, que empreendemos e na qual os tropeços são vencidos. Todo o trabalho produz fadiga, toda a luta causa dor, mas é da luta e do trabalho que vem a felicidade e a perfeição. 27. A vinda do reino de Deus. Tendo os fariseus perguntado a Jesus quando viria o reino de Deus, ele respondeu: o reino de Deus não vem visivelmente, nem dirão, ei-lo aqui, ou, ei-lo acolá. Porque o reino de Deus está no meio de vós. Então disse aos discípulos: virá tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. Dir-vos-ão, ei-lo acolá. Ei-lo aqui. Não vades, nem o sigais, pois assim como o relâmpago, fuzilando em uma extremidade do céu, brilha até a outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas é necessário primeiro que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e destruiu a todos. Como também foi nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los, e do mesmo modo quem estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procurar preservar a sua vida, perder-la-á, mas quem perder a sua vida, salva-la-á. Digo-vos que naquela noite dois estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado, duas estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra deixada. Perguntaram os discípulos: onde será isso, Senhor? Respondeu ele: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão os corvos. Lucas 17, 20 a 37, falando algumas pessoas a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e donativos, disse: quanto ao que vedes, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe: Mestre, quando, pois sucederá isto? E que sinal haverá quando estiver para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, também, o tempo está próximo, não os sigais. Quando ouvirdes falar em guerras e tumultos, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas não é ainda o fim. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá grandes terremotos, pestes e fomes em diversos lugares, e haverá terrores e grandes sinais no céu. Mas antes de tudo isso vos hão de prender e perseguir, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença dos reis e governadores por causa do meu nome. Isto se tornará em testemunho a vosso favor. Determinai, pois, em vossos corações não premeditar como haveis de fazer a vossa defesa, porque eu vos darei uma boca e uma sabedoria, a que todos os vossos adversários não poderão resistir nem contradizer. Sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e alguns de vós serão mortos, e sereis odiados de todos por causa do meu nome.
mas de modo nenhum se perderá um cabelo da vossa cabeça, pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Mas quando virdes os exércitos cercarem Jerusalém, então sabei que está próxima a sua desolação. Os que nessa ocasião se acharem na Judéia, fujam para os montes, os que estiverem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem no campo, não entrem na cidade, porque estes são dias de vinganças, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Porque haverá grande aflição sobre a terra, e ira contra este povo, muitos cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações e Jerusalém será pisada pelos gentios, até se completarem os tempos deles. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra haverá a angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, desfalecendo os homens de medo e pela expectação das coisas que sobrevêm ao mundo, pois as potestades do céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem vir numa nuvem com poder e grande glória. Quando, porém, estas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Lucas XX 528. O homem dificilmente compreende as coisas espirituais. E para compreendê-las é preciso que se torne espiritual, deixando de fato os estreitos horizontes que está acostumado a fitar. O reino de Deus para os homens de então, como ainda hoje para a maioria dos religiosos, deveria ser um reino com mostras exteriores, como são os reinos da terra com as suas potestades engalanadas, suas autoridades, suas exibições de poder e de força, suas paradas, seus festejos cívicos, etc. A sua compreensão não era, como não é para muitos, capaz de receber um reino sem mostras exteriores. Jesus dissuadiu-os de tal esperança. O reino de Deus não está em lugar determinado, nem aparecerá nesta ou naquela nação, nesta ou naquela cidade, porque está em toda a criação, não sendo percebido por nós devido à deficiência dos nossos sentidos, ou antes, devido ao modo por que o procuramos. Se em vez de o buscarmos materialmente o fizéssemos espiritualmente, perceberíamos logo que ele está em nós mesmos, desde que a sua lei permaneça em nós. Qual é a lei de Deus? A paz, o amor, a sabedoria, a verdade. Logo, o reino de Deus deve consistir justamente nisto, na paz, no amor, na sabedoria, na verdade. Buscando a lei de Deus, encontraremos o reino de Deus, isto é, a forma de governo em que Deus é o rei, e nós somos os súditos, mas quem não quer saber dessa lei, quem quer adaptar-se à lei dos homens, não pode encontrar o reino de Deus, e, quando nele pensa, anda procurando aqui ou acolá. O mesmo disse Jesus da sua pessoa. Desejaríamos vê-lo e nos haveriam de dizer, ei-lo aqui, ei-lo acolá, mas não deveríamos dar crédito a essas afirmações, nem deveríamos seguir aqueles que assim nos falassem, porque, assim como o relâmpago está no seio dos espaços e fuzila de uma extremidade à outra do céu, o mesmo se daria com ele, pois, vivendo em espírito e sendo o espírito ainda mais veloz do que o relâmpago, na sua ação redentora de contínuo trabalho pela humanidade, percorreria com toda a presteza os recantos da terra, para fazer prevalecer a sua palavra, que absolutamente não pode passar. Após essas palavras, o Nazareno prediz os sofrimentos porque teria de passar e anuncia os fins dos tempos, caracterizando magnificamente a época que atravessamos, de pura materialidade, como a época do dilúvio, ou a ocasião do incêndio de Sodoma, em que os homens não faziam mais que comer, beber, comprar, vender, plantar, edificar, casar, festejar, etc. O Mestre aconselha os que querem segui-lo a não se meterem em aventuras, mas guardarem-se dos arrebatamentos da carne e tornarem-se espirituais, porque só assim poderão contar com o auxílio do alto e serem preservados do mal. E acrescenta, de dois homens que estiverem em um mesmo local, um será tomado e o outro deixado, de duas mulheres que estiverem moendo, uma será tomada e a outra deixada. Os discípulos, curiosos das previsões, queriam saber o lugar onde se executaria essa sentença e Jesus respondeu, onde estiver o corpo,
aí se ajuntarão os corvos. Assim como o reino de Deus não tem sede fixa num ponto do mundo, assim também as leis desse reino têm execução no mundo todo, julgando com severidade todos aqueles que deixarem de observá-las. Onde estiver o cadáver, aí estarão os corvos; onde estiverem os infratores da lei, aí estarão os executores, a julgar sem misericórdia aquele que vazio de misericórdia se achar. A materialidade de espírito e a elevação de espírito, eis os dois pontos principais deste discurso. Jesus condena severamente a materialidade, porque o homem não foi feito para viver na lama e sim para elevar-se pela nobreza da alma, nas conquistas do amor de Deus e do próximo. E como consequência da materialização só lhe resultariam os sofrimentos e decepções que o Mestre assinalou para a era de degradação em que nos achamos, prevendo estes acontecimentos sociais, que deprimem o caráter e afastam a criatura do Criador. Propriamente falando, não haverá fim de mundo, mas, sim, o fim de uma era de degradação moral e espiritual, para dar lugar a uma nova era de moralidade, da espiritualidade, para o desenvolvimento do reino de Deus. No capítulo XX, 5-28, o evangelista Lucas repete as reiteradas profecias do Nazareno, que coincidem com as guerras, pestes, fomes, terremotos, etc., que lavram no mundo todo e repercutem em toda parte, salientando a imprensa esses acontecimentos como nunca iguais registrou a história, tal a sua intensidade e generalização. O Mestre faz ver a inutilidade dos templos, das igrejas com seus ornamentos, pedrarias e donativos, afirmando que delas não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Previne a todos que se não deixem levar pelos mercadores e falsários que, em seu nome, haveriam também de profetizar a proximidade dos tempos, recomendando que deveríamos fugir dessa gente, que mesmo quando fala do céu está de olhos esbugalhados para a terra, para viver à custa dos incautos e dominar sufocando a liberdade e a verdade. Após todos esses sinais precursores, sinais de devastação, de dores e angústias, então, sim, o Filho do Homem se manifestará com grande glória e poder. Jesus entremeou o seu discurso profético, com os avisos da tomada de Jerusalém, que já teve o seu cumprimento, como todos sabem, e finalizou recomendando a seus discípulos erguerem suas cabeças quando vissem ocorrer esses acontecimentos, pois próxima estaria a redenção da humanidade. Relembrando esses avisos na época que atravessamos, época que assinala perfeitamente a era predita, julgamos desempenhar uma tarefa para com as ovelhas desgarradas de Israel e concorrer, de certa forma, para a sua volta ao redil do Senhor a fim de serem preservadas, quando não seja de muitos males que afligem no momento presente a coletividade, ao menos da morte espiritual, e poderem ainda obter a graça da ressurreição para a vida eterna. O homem materializado, imerso numa vida completamente afastada das leis de Deus, não pode absolutamente realizar sua elevação espiritual, frustrando assim as suas anteriores promessas de progresso quando da sua encarnação terrestre, na tarefa que solicitou para dar mais um passo na escala da evolução. Estando nosso mundo num trabalho de remodelação para sua elevação na hierarquia dos mundos, é preciso que nos prezemos e nos coloquemos de acordo com essa elevação do meio em que vivemos, e, quiçá, teremos de viver para que nos tornemos dignos dele. Fujamos das enganadoras aparências e daqueles que alardeiam virtudes e poderes espirituais, fazendo-nos promessas vãs, mostrando-nos aqui e acolá o reino de Deus e o Filho do Homem, e entremos na realidade da vida, estudando, pesquisando, observando os princípios cristãos, por uma severa disciplina eterna, cultuando o amor de Deus e tornando-nos amados e respeitados do nosso próximo pela bondade do nosso coração, e, principalmente, pela formação do nosso caráter, que precisa passar por completa lapidação e tornar-se como diamante de belas facetas, sem jaça, sem defeito que nos possa prejudicar mais tarde. Só assim estaremos no reino de Deus, que, hoje mais do que nunca, se acha em nós mesmos. 28. A simplicidade de espírito. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo isto, repreendiam aos que as traziam.
Mas Jesus, chamando-as para junto de si, disse: Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, pois dos tais é o reino de Deus? Em verdade vos digo, aquele que não receber o reino de Deus como um menino, de maneira alguma entrará nele. Lucas 18, 15 a 17. Então lhe traziam alguns meninos para que os tocasse, e os discípulos repreenderam aos que os trouxeram. Mas Jesus, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os meninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus? Em verdade vos digo, aquele que não receber o reino de Deus como um menino, de modo algum entrará nele. E abraçando os meninos, os abençoava, pondo as mãos sobre eles. Marcos, x, 13 a 16. Deus criou os espíritos simples e ignorantes e lhes concedeu os meios de progresso e perfeição. É preciso que haja ignorância para que haja aperfeiçoamento, de cujo trabalho vem o mérito de cada um, e o aperfeiçoamento não se faz sem simplicidade. Os espíritos simples são por isso bem-aventurados. As bem-aventuranças são as remunerações da simplicidade. Os vaidosos, os arrogantes, não podem ter simplicidade, sendo por isso condenados por suas ideias preconcebidas. Jesus usou as crianças como símbolo, ou antes, como personificação da simplicidade. Elas são, quando em sua inocência, a representação da simplicidade de espírito. Sabem que não sabem, e se esforçam para saber, perguntando e inquirindo aqui e ali. Não têm opinião preconcebida, nem se arrogam títulos de mestres e doutores, costumam respeitar as convicções, e, quando estas lhes parecem disparatadas, indagam os motivos e procuram tirar deduções as que lhes pareçam justas. A simplicidade de espírito é uma das grandes prerrogativas, indispensável à aquisição do reino de Deus. Porque os escribas, os fariseus, os doutores da lei, os religiosos de então repeliram a doutrina de Jesus, chegando a ponto de pedir a morte do Filho de Deus. Porque sem nenhuma simplicidade de espírito, vaidosos dos seus conhecimentos, orgulhosos do seu saber, não percebiam a ignorância em que se achavam das coisas divinas e se julgavam possuidores de toda a verdade. Jesus, abençoando as crianças e acariciando-as, mostrou que mais vale ser ignorante e simples, do que presumir-se de sábio sem simplicidade. E assim como um odre velho não pode suportar um vinho novo, por estar impregnado do velho licor, também é preciso que o homem se torne simples, isto é, ponha de lado as crenças avoengas que recebeu por herança, para analisar, sem preconceito, o cristianismo que a ninguém veio impor os seus preceitos, mas apresentar-se a todos como a única doutrina capaz de nos dar a perfeição, se a estudarmos e a compreendermos em espírito e verdade. Nas passagens acima, de Lucas e Marcos, Jesus faz também uma ligeira alusão à reencarnação, como um dos meios de nos desembaraçarmos das ideias preconcebidas desde a infância, e nos tornarmos aptos para a boa recepção da verdade, consubstanciada nos princípios redentores do cristianismo. De modo que aquele que não receber o reino de Deus como um menino, de maneira alguma entrará nele. Aquele que não receber o reino de Deus com simplicidade, humildade e boa vontade de se aproximar de Deus, não entrará nele. 29. O homem de bem perante ao mundo e o homem de bem perante Deus. Um homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que devo eu fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe. Replicou ele: Todas estas coisas tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus, ouvindo isto, disse-lhe: Ainda uma coisa te falta: vende tudo o que tens e reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu, e vem seguir-me. Quando ouviu estas palavras, ficou cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus, olhando-o, disse: Quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas. Pois mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Disseram os ouvintes: Quem, então, pode ser salvo? Respondeu-lhes Jesus:
O que é impossível aos homens é possível a Deus. Disse Pedro: Nós deixamos as nossas casas e te seguimos. Respondeu-lhes Jesus: Em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por amor do reino de Deus, que não receba no presente muito mais, e no mundo vindouro a vida eterna. Lucas 18, 18-30. Chegou um moço e perguntou-lhe: Bom mestre, que coisa boa farei para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Não há bom senão um e só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que dificilmente entrará um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Quem poderá então salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nos deixamos tudo e te seguimos, qual será então o nosso galardão? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós que me seguistes na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgardes as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Porém muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Mateus 19, 16-30, Allan Kardec dedicou no Evangelho segundo o Espiritismo, um belo capítulo ao homem de bem. De fato, existe o homem de bem perante o mundo e o homem de bem perante Deus. O homem de bem perante o mundo, quando é verdadeiramente homem de bem, nada mais representa que um arremedo, um símbolo do homem de bem perante Deus. Ser homem de bem não consiste em pagar as suas dívidas a tempo, nem em não fazer mal a ninguém. É antes conveniente não dever, bem assim não fazer mal, e fazer todo o bem que se possa fazer. O homem de bem, de qualidade, pode ser comparado a esse moço rico que julgava que praticando uma ação boa teria a vida eterna, quando, para a obtenção dessa vida é preciso que procuremos vivê-la já no presente, andando no mundo sem ser do mundo. O homem de Deus é aquela que, à semelhança do apóstolo Paulo, por exemplo, acode ao primeiro convite de Jesus, chegando a se transformar de Saulo em Paulo, para assim dar cumprimento à vontade divina. Não se trata, absolutamente, de questão de dinheiro, nem de fortuna para a posse das coisas espirituais, pois um moço de qualidade não poderia comprar o reino dos céus com toda a sua fortuna. Não era dispondo de seus haveres e caminhando atrás de Jesus para um lado e outro que iria possuir a vida eterna. O espírito do Evangelho é muito outro. O fim de Jesus, convidando-o, ou antes, insinuando o moço de qualidade a abdicar a sua fortuna, foi procurar desgarrá-lo, despendê-la das coisas materiais, do dinheiro, a falsa bússola que nos desvia do caminho da vida. Que coisa boa podemos fazer para termos a vida eterna? Andar desde já na vida eterna, isto é, viver em espírito, tornando-nos uma nova criatura, despindo-nos do homem velho, da ganância, da ambição, da usura, da avareza, e fazendo constituir o nosso tesouro, não no dinheiro ou nas herdades que possuímos, mas, sim, nas coisas espirituais que vamos todos os dias adquirindo, ricos. Que coisa boa podereis fazer para ter a vida eterna?
pôr o vosso dinheiro ao serviço dessa grande causa, dessa grande vida que vos felicitará mais tarde. Que coisa fazeis para possuir a vida numa grande cidade, numa metrópole, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Paris, em Berlim, em Londres? Guardais o vosso ouro no cofre forte ou nos bancos, deixando à revelia casas, palacetes, vestimentas, iguarias, automóveis, bondes, teatros, diversões, passeios, etc. Então sabeis o que é preciso fazer para possuir a vida onde se vive e não sabeis o que fazer para possuir a vida onde não se morre? O que fez Jesus para nos ensinar a possuir a vida eterna? Não deu de comer a quem tinha fome? Não curou enfermos? Não trabalhou a vida inteira para nos mostrar que há vida eterna? Não nos ensinou através das parábolas dos talentos e das minas, do samaritano, da pérola escondida, etc. Pensais, porventura, que é bastante erguer um altar vazio ou dar alguns cruzeiros a um pobre para entrar na posse imediata do reino de Deus? O homem de bem perante o mundo faz as coisas do mundo, e o homem de bem perante Deus, faz, no mundo, as obras de Deus. Só assim se tem o reino dos céus, só assim se tem a vida eterna. A vida na terra é passageira e os bens que nos foram dados, ou que possuímos, não são mais que instrumentos, meios de adquirir os tesouros dos céus. Despojarmos-nos intempestivamente deles é faltar com os deveres para com a família, a sociedade, e até para com os pobres, porque, por muito ricos que fôssemos, não conseguiríamos remediar todos os pobres das nossas circunvizinhanças e excluir deles a pobreza. Cumprindo nossos deveres para com os pobres, nos tornaremos mais úteis a eles do que despojando-nos dos nossos bens em seu benefício. Acresce ainda que, sendo a fortuna uma prova para experimentar a elevação de caráter que nos assinala, simplesmente renunciando à fortuna não poderemos dar provas dessa elevação. O dinheiro nos oferece ocasiões belíssimas de demonstrarmos que, de fato, somos homens de Deus. Infelizmente, até hoje se confirma o prolóquio: dificilmente entrará um rico no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar. A porta da agulha, do portão que fechava a cidade de Jerusalém, dava passagem aos camelos, mas com a condição de não se acharem eles carregados. Assim também os camelos aqui da terra que não se escravizam e não se submetem ao ouro, entram com facilidade no reino dos céus, apesar de ricos, porque para Deus nada é impossível. Não sei se os moços de qualidade e os mancebos ricos que nos lerem, também se entristecerão com esta doutrina. O que sei é que os que seguirem a Jesus na regeneração, neste grande movimento regenerador que se vem efetuando no mundo todo, receberão, não digo 100, mas milhões de vezes mais do que despenderam em dinheiro e herdades, para terem a felicidade que jamais encontrarão no mundo. Não se engane o leitor com o homem que aparente ser de bem, mas procure aproximar-se do homem de Deus, porque só este poderá mostrar-lhe a vida eterna. 30. Zaqueu, o publicano. Tendo Jesus entrado em Jericó, atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos, e rico. Este procurava ver quem era Jesus, porém não o podia conseguir por causa da multidão, porque era de baixa estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoros a fim de vê-lo, porque estava para passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Vendo isto, todos murmuravam, dizendo que ele tinha ido hospedar-se em casa de um pecador. Zaqueu, levantando-se, disse a Jesus: Senhor, vou dar a metade de meus bens aos pobres, e se em alguma coisa defraudei alguém, lhe o restituirei quadruplicado. Disse-lhe Jesus: Hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, 1-10. Zaqueu é um astro que brilha no Evangelho. É um dos espíritos de contato mais suave, que afaga nossa alma quando recordamos essas figuras preeminentes da legenda sagrada.
Basta lembrar que foi na casa deste destemido chefe dos publicanos que Jesus encontrou o fino acolhimento, e tão espontânea recepção espiritual, que, passados quase 2000 anos, ainda nos comove numa alegria santa, idêntica, talvez, àquela que Jesus sentiu, levando-o a pronunciar a nova felicitante, que se nos depara no trecho de Lucas: hoje entrou a salvação nesta casa. Os publicanos eram os arrematantes dos impostos públicos, designados pelos antigos romanos. Eram cavalheiros romanos, que formavam companhias poderosas destinadas a arrematar, por certa quantia, a cobrança dos impostos nas províncias, pelo prazo de 5 anos. Cada companhia tinha um nome especial, conforme a qualidade do imposto. Assim havia decumani, para os dízimos, partitores, para as alfândegas, pecuarii, para os pastos, etc. Estas companhias tinham sede em Roma e subdiretores e agentes em todas as províncias. Os publicanos abusavam com frequência dos seus direitos, exigindo dos contribuintes mais do que o devido, e, por isso, eram odiados pelo povo. Os judeus, especialmente, tinham grande antipatia pelos publicanos, não só porque estes exorbitavam a sua ação, como também porque consideravam o imposto taxado pelo domínio de Roma contrário à lei. Escreve Allan Kardec, daí a aversão pelos publicanos de todas as classes, entre os quais se encontravam pessoas estimáveis, mas que, por motivo de suas funções, eram desprezadas, bem como as pessoas de suas relações, sendo todos confundidos na mesma ordem. Zaqueu era, conseguintemente, mal visto por todos, porque estava em curso no juízo que se fazia dos publicanos. Entretanto, a passagem do Evangelho deixa transparecer ter sido ele um homem correto, um homem de bem. O prolóquio: disse-me com quem andas que te direi os defeitos que tens, é possível não pudesse vigorar para o julgamento do chefe dos publicanos, instalado em Jericó. E se ele não tinha lisura de caráter até o seu encontro com Jesus, a transformação momentânea por que passou foi tão real que atingiu a transfiguração. Maravilhamo-nos com a transfiguração de Jesus no Tabor, tendo ao seu lado Moisés e Elias como representantes da lei e dos profetas, a testemunhar a individualidade do Nazareno como cumpridor e executor da lei e sancionador dos profetas, e nos alegramos com a transfiguração de Zaqueu em Jericó, tendo, a seu turno, como executor de tal cometimento, Jesus, e, como testemunhas, os apóstolos. Com efeito, o chefe dos publicanos era dócil de serviço e manso de coração. Quantos exemplos se contam, iguais ao de Zaqueu? Quantos foram os homens que, possuidores de dinheiro real adquirido, se propuseram a pagar quadruplicadamente a quem defraudaram, e ainda como compensação dar aos pobres a metade do que possuíam? Com franqueza, não conhecemos outro Zaqueu. Ao contrário, vemos diversos que se convertem, mas não se transformam nem se transfiguram. Continuam na posse do ouro defraudado, quando não continuam a defraudar seus semelhantes e ainda com a agravante de não trazerem a marca infamante do publicanismo, pela qual poderiam ser reconhecidos para que maiores agravos fossem evitados. Um fato singular lembra o Evangelho no encontro de Zaqueu com Jesus. Baixo de estatura, o publicano vale-se de uns sicômoros e se faz alto para ver o Nazareno, escondido pela multidão, porém, alto de dignidades e de dinheiro. Zaqueu faz-se novamente pequeno para poder alcançar a salvação, o reino dos céus. Enquanto não vira Jesus, estava exaltado. Exaltado em tamanho corpóreo, pois subira aos sicômoros, exaltado em dignidade, exaltado em fortuna. Mas, basta o mestre dar com os olhos nele, Zaqueu humilha-se, desce dos sicômoros, desce das dignidades e desce do dourado altar em que se havia colocado. Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje rato a casa. E Zaqueu desceu com aquela pressa que uma notícia de alegria produz, fazendo-nos descer quando estamos nas alturas. Senhor, vou dar a metade de meus bens aos pobres, e, se em alguma coisa defraudei alguém, lhe o restituirei quadruplicado. Bela lição. Bela, porque vestida do exemplo. Não é só a palavra que soa como o bronze ou como o símbolo, é o fato,
É a ação que grava e inscreve com letras indeléveis a doutrina que vigora. Como são belas essas individualidades dos tempos idos, sempre memoráveis, Paulo, Madalena, Zaqueu. O primeiro cai fulminado na estrada de Damasco, e, depondo armas, renunciando à autoridade de que se revestia para massacrar os discípulos do cristianismo nascente, empunha a nova bandeira, e, de Saulo tenebroso transforma-se em apóstolo, mensageiro da luz e da verdade. Madalena enfrenta o Nazareno pela primeira vez, acompanha-lhe os passos, e de mundana que era, não mais abandona o seu benfeitor e mestre, não lhe bastam as genuflexões, as lágrimas, a toalha que fez dos seus bastos e belos cabelos para dar testemunho do seu amor e gratidão, o produto de suas economias, o vaso de nardo que enriquecia o seu toucador e que ela quebra para embalsamar com a puríssima essência o corpo do Filho de Deus. Zaqueu sobe aos sicômoros, desce dos sicômoros, abre gavetas, remexe cofres, desenterra haveres, restitui o alheio com juros de 400%, e aos pobres famintos enche de bens ou ter a honra de uma simples visita daquele que lhe havia trazido a salvação. Que quadros belíssimos, que ornamentos admiráveis, os quais, se passados para a tela dos cinemas, fariam reviver o poder da singular doutrina que, nascida num estábulo e subjugada pela cruz infamante, proclamou-se, em ressurreições sucessivas, a mais lídima expressão da palavra de Deus. 31. Entrada triunfal em Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e, ao entrar ali, achareis preso um jumentinho que nunca foi montado, desprendei-o e traze-o. E se alguém vos perguntar, por que o desprendeis? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Partiram os que tinham sido enviados e acharam conforme lhes dissera Jesus. Enquanto desprendiam o jumentinho, perguntaram-lhes os seus donos: por que desprendeis o jumentinho? Responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus, e, lançando as suas capas sobre o jumentinho, fizeram-no montar. Enquanto ele caminhava, muitos estendiam suas capas na estrada. E quando ele lá já chegando à descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou jubilosa a louvar a Deus em altas vozes por todos os milagres que tinha visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Lucas 19, 29 a 38. Quando se aproximavam de Jerusalém, e tinham chegado a Betfagé e Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 de seus discípulos, e disse-lhes: Ide à aldeia que está em frente de vós, e logo que nela entrardes, achareis um jumentinho preso, que nunca foi montado, desprendei-o e trazei-mo. Se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele e logo tornará a enviá-lo para aqui. Eles partiram e acharam um jumentinho preso ao portão do lado de fora na rua, e o desprenderam. Alguns que ali se achavam, lhes perguntaram: que fazeis, desprendendo o jumentinho? E eles responderam como Jesus lhes havia dito, e os deixaram ir. Então trouxeram o jumentinho, sobre que lançaram as suas capas, e Jesus montou nele. Muitos também estenderam as suas capas na estrada e outros espalharam ramagens que tinham cortado nos campos. E tanto os que precediam como os que seguiam, clamavam: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino do nosso pai Davi. Hosanas nas maiores alturas. Tendo Jesus entrado em Jerusalém, foi ao templo, e observando tudo, como fosse já tarde, saiu com os 12 para Betânia. Marcos 11, 111. Quando se aproximaram de Jerusalém, e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está em frente de vós e achareis logo uma jumenta presa e com ela um jumentinho, desprendei-a e trazei-nos. Se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo deixará trazê-los. Isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Dizei à filha de Sião: Eis que vem a ti o teu rei,
manso e montado numa jumenta, e num jumentinho filho de jumenta. Indo os discípulos, fizeram como Jesus lhes ordenara e trouxeram a jumenta e o jumentinho, e puseram sobre eles as capas, e fizeram-no montar. A maior parte da multidão estendia as suas capas pela estrada, e outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. As turbas que ele